A paz do Senhor, Igreja de Jesus. Nós estamos aqui diretamente da sede da Igreja da Família Unidos em Cristo. E hoje nós vamos para mais um resumo da nossa lição. Hoje a qual nós vamos estudar a lição de número 4. Lição essa que foi abordada no último domingo pelo Diácono Fábio. Uma aula excelente, uma aula realmente onde nós que estamos aqui presentes na classe podemos clarear o nosso conhecimento e o nosso entendimento pelo assunto que foi abordado. Lembrando que eu quero agradecer a presença do Diácono Lance, que está aqui comigo na sede, que está aí fazendo a parte de gravação do vídeo. Obrigado pelo apoio, Diácono. Então nós vamos entrar em mais uma lição, nesse blog que a gente colocou como De Olho na Classe da EBD, onde a gente vai tirar algumas dúvidas que ficou e poder também dar um melhor aproveitamento da nossa semana para te passar mais informação. Então a lição que nós vamos estudar hoje é a lição de número 4, reforçando que foi a lição abordada pelo Diácono Fábio no último domingo aqui na sede, onde o tema da lição é a iluminação espiritual do crente. Interessante, um tema muito forte, bem abordado pela revista que nós estamos estudando, que é a revista da CPAD, que é adotada pela escola dominical da igreja. Essa é a revista que nós abordamos. Estamos estudando a igreja eleita, estudando sobre a epístola de Efésios. E a verdade prática do texto lido foi Efésios capítulo 1, verso 17, diz assim a palavra: para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. A verdade prática da lição é: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidos aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. E já aqui, na verdade prática, eu quero te passar uma informação. Quando o autor aqui nos escreve sobre a vocação do crente, essa vocação aqui que ele está abordando não é a vocação ministerial, não é a vocação de cargos eclesiásticos. Entenda que essa vocação aqui, ele está falando da eleição, da nossa salvação, aquilo que foi abordado na lição de número 3, também pelo Diácono Fábio. Então aqui Paulo, ele quer falar da vocação da salvação, não da vocação ministerial, sabendo que nós vamos abordar também a vocação ministerial, mas isso vai ficar um pouco mais na frente. O apóstolo Paulo, quando ele aborda sobre a vocação ministerial, na epístola de Efésios, ele vai abordar lá pelo capítulo de número 4. Então o que eu quero que você já entenda, que nós vamos entrar na lição falando dessa vocação, a vocação dos salvos, daqueles que creram na palavra de Deus e creram em Jesus Cristo de Nazaré. E eu quero também ler contigo o ponto central dessa lição. O ponto central dessa lição é a herança preciosa, riquezas espirituais conferidas aos eleitos, que fazem parte da vocação do crente. Ou seja, aqui vamos chamar do pacote da bênção, Aqui o ponto central, ele vai apontar os benefícios daqueles que foram convocados para essa salvação, aqueles que foram salvos através de Cristo Jesus. Então aqueles que foram salvos, eles recebem da parte de Deus, através desse plano de salvação, heranças preciosas, através das riquezas dos dons espirituais. Então vamos continuar a nossa lição, e eu quero ler com você o que foi lido, Efésios capítulo 1, do 15 ao 23, é a lição bíblica da classe. Diz assim: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando de vós nas minhas orações, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê seu conhecimento e o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos dos vossos entendimentos, para que saiba qual seja a esperança da sua vocação, as quais as riquezas da glória, das suas heranças nos santos,
Olha só, eu quero já aqui abordar algo grandioso de Paulo. No verso 16 de Efésios, capítulo 1, Paulo não cessa de dar graça a Deus. Ele se alegra a Deus, e ele quer deixar isso bem claro nessa carta, que ele se alegra pelos santos, e ele está sempre lembrando dele nas suas orações. E que alegria é essa que Paulo estava sentindo? A alegria de nos vermos, de ver aquela igreja salva em Cristo Jesus. Então ele se alegrava, ele não cessava de dar graças a Deus pelos números de salvo, pelos números daqueles que estavam sendo alcançados através da palavra e estava servindo o Senhor Jesus. E outro ponto interessante, por que ou para que ele tanto orava para Deus pelos salvos? Ele responde no 17, para que Paulo orava? Para que eles conhecessem o espírito de sabedoria e de revelação. Olha que palavra poderosa, igreja. Paulo, ele orava, ele dava graça a Deus e ele pedia nas suas orações para que Deus desse conhecimento ao seu povo, para que Deus iluminasse o coração, abrisse a mente para a grande sabedoria das revelações do Espírito Santo. E essas revelações são as revelações a qual o Espírito Santo nos concede dentro da palavra de Deus, a revelação a qual Deus propôs para a sua igreja. Então Paulo aqui, ele pede que Deus abra o nosso entendimento e o nosso conhecimento, e essa é a mesma intenção do nosso coração, tanto nos nossos trabalhos da escola dominical, como nos nossos cultos de doutrina, como nos seminários que nós abordamos aqui dentro da igreja. As nossas buscas, as nossas orações é para que todos tenham conhecimento e sabedoria da parte do nosso Deus. E isso é dado através do Espírito Santo, através da ação de revelação do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo tem o poder de fazer o homem ter conhecimento e se convencer das coisas de Deus. Então esse texto é muito importante. A gente viu aqui Paulo abordando a revista abordando 3 pontos sobre esta lição, sobre o texto que nós lemos de Paulo para a igreja de Efésios. O primeiro ponto quer se destacar a vocação e as riquezas da glória. No segundo ponto, o escritor ele quer salientar a grandiosidade do poder divino que opera a favor dos crentes. E em terceiro ponto, o objetivo da lição, o objetivo específico, é expressar o exemplo de exaltação em Cristo. Então é muito importante a gente deixar claro aqui qual é o objetivo específico da epístolas que nós estamos sendo estudados através dessa lição. Então a gente já vai entrar no primeiro ponto que foi abordado. Eu vou estar aqui fazendo um resumo, porque o diácono Fábio já passou todo o conteúdo para a classe, então a gente na verdade aqui quer só estar reforçando o nosso entendimento, amém? No primeiro ponto fala assim, a ação de graça e a intercessão. Olha só o que o apóstolo Paulo aqui já quer apontar no primeiro ponto. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos. Mais uma vez, eu quero aqui reforçar a alegria de Paulo, a alegria que ele estava dando graça a Deus, de estar vendo pessoas sendo salvas e se alegrando pelo crescimento da igreja. Então essa alegria temos que ter no nosso coração, a alegria de vermos a igreja de Jesus crescendo em graça e em conhecimento, em número de salvos e os benefícios da salvação sendo manifestados no meio da igreja. Paulo, ele se alegra pelas bênçãos espirituais que a igreja recebe. E são 4 bênçãos aqui destacadas no primeiro ponto. E eu quero falar sobre essas 4 bênçãos que Paulo se alegra pela igreja estar recebendo. Primeiro, as bênçãos espirituais recebidas. Primeiro, a eleição. Segundo, a predestinação. Terceiro, a filiação. E a quarta bênção, o dom do Espírito Santo. Então está aqui porque é que Paulo se alegrava, pelas bênçãos, pelos benefícios. E isso acontece na vida dos salvos em Cristo. Então são as 4 bênçãos aqui abordadas pelo apóstolo Paulo, onde ele não cessava de dar graças a Deus, de dar graça ao nosso Senhor
pela sua igreja, está vivendo aqui na terra os benefícios da salvação. E eu quero dizer algo mais para a igreja: nós aqui já vivemos a bênção, mas quando nós estivermos na glória, nós vamos desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem preparado para a sua igreja. Dando continuidade, também tem um ponto muito importante que o apóstolo aqui frisa, e o escritor da lição também, o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo tempo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Olha que coisa maravilhosa o apóstolo Paulo aqui nos ensina. Primeiro, só podemos desfrutar, só podemos perceber as maravilhosas bênçãos através do poder do Espírito Santo. Então, aos nossos olhos carnais, aos nossos olhares comum do homem, nós não conseguimos visualizar e nem desfrutar dessas bênçãos. Então, essas bênçãos que Paulo aqui estava relatando, tanto de revelação como de sabedoria, é uma ação única do Espírito Santo na vida daqueles que são salvos por Cristo Jesus. Então, eu quero aqui destacar isso, que essas bênçãos, essa revelação, essa sabedoria, esse conhecimento que Deus nos concede é através do Espírito Santo. Nós, humanamente, não conseguimos alcançar tais conhecimentos por meios próprios, por meios das nossas próprias mãos. E isso é uma ação direta do Espírito Santo. Então, eu quero fechar esse primeiro ponto dizendo isso, que o Espírito Santo, ele é o agente de iluminação das nossas vidas. É ele que abre a luz do conhecimento de Deus para conosco. E agora a gente vai entrar no segundo ponto. No segundo ponto, o segundo subtópico, na verdade, diz assim: a esperança da vocação. Qual a esperança dos salvos? Qual a esperança da nossa vocação? Veja bem o que a revista nos traz, e eu achei muito importante marcar só esse ponto para a gente resumir aqui o segundo subtópico. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Então, a nossa esperança, aqui segundo o escritor, bem abordado dentro da epístola, ele nos aponta três pontos muito importantes para a esperança da nossa vocação. Primeiro, Deus chamou pessoas no passado. Segundo, a chamada abrange o serviço, a santificação no presente. Terceiro, a participação gloriosa do futuro. E o que é que eu aprendo dentro desses 3 aspectos, dentro desses 3 pontos? Que a nossa salvação, ela está envolvida com o nosso passado, com o nosso presente e com o nosso futuro. Ou seja, do nosso passado, pela nós estarmos com uma vida de pecado, uma vida pecaminosa, distante de Deus, e aí Cristo vem com a sua redenção e ali nos encontra conosco através do seu Espírito, nos convence dos nossos pecados, das nossas culpas, nós se arrependemos e vamos agora viver com Cristo o presente. E no presente é o que foi ensinado na lição passada: santificação e uma vida de irrepreensão, uma vida irrepreensível. Então, a nossa salvação no passado, quando nós conhecemos Jesus; no presente, quando nós começamos a apresentar as nossas vidas em santidade; e no futuro, quando nós perseverando, guardando a fé e guardando essa vida, a qual a lição nos ensina, uma vida santa e irrepreensível. O terceiro subtópico estudado falou sobre as riquezas da glória e das suas heranças. E aqui eu quero falar sobre esse aspecto. Sua herança. Que heranças são essas? Quais heranças? Vamos ler a lição? Suas heranças enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Primeira coisa que eu quero
quero aqui apontar é que a herança, ela foi o benefício que Deus deu pelos que Cristo salvou, aqueles que receberam o sacrifício de Cristo na sua vida. E ele se fez co-herdeiro em Cristo. Então, nós passamos a ser filhos, fomos filiados com Deus através de Cristo Jesus. Então, ele enfatiza aqui que Deus nos deu a herança. A herança é dada para os eleitos, é dada por aqueles que foram feitos filhos de Deus através de Cristo Jesus. Segundo, já o termo riqueza refere-se a maravilhosas bênçãos que acompanham o plano de salvação. A herança é aquilo que Deus nos deu através da nossa filiação. E as riquezas aqui abordada é os benefícios da salvação, as maravilhosas bênçãos que Deus nos concede. E a lição, ela vai abordar algumas dessas bênçãos. Primeiro, perdão dos nossos pecados. Segundo, a doação de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no povinho. Olha só, primeiro, perdão pelos nossos pecados. É uma das maiores riquezas que nós recebemos. Todos nós pecamos e desconstituídos estavam da glória de Deus. E agora, através do sacrifício de Jesus, através de nós cremos em Cristo Jesus, nós somos perdoados dos nossos pecados. E ele também aborda que nós fomos feitos filhos de Deus, como eu falei anteriormente. Mais uma bênção maravilhosa de sermos filhos de Deus, de termos relacionamento com Deus, de sermos chamados de filhos de Deus. E aí ele conclui dizendo das bênçãos futuras, as bênçãos do povinho, as bênçãos da sua glória. E aí eu quero ler com você 1 Coríntios, capítulo 2, 9 e 10. Primeiro Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e 10 diz assim: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, são que Deus preparou para o que ama. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda nas profundezas de Deus. Olha o apóstolo Paulo aqui falando dessas riquezas futuras. São coisas que não chegaram aos olhos dos homens, são coisas que os ouvidos do homem nunca ouviram, são que Deus tem preparado para os eleitos, para aqueles que foram salvos. E o Espírito Santo, ele nos aprofunda a nos levar a esse conhecimento de Deus, a esse conhecimento da sua glória. É essa a ação divina da iluminação do Espírito Santo na vida daqueles que crerem. Agora nós vamos estudar o segundo ponto da lição, que tem por título a sobreexcelência da grandeza e a força do poder divino. Aqui eu quero já abordar o primeiro subtópico, que diz sobre a excelência e a grandeza do seu poder, ou seja, sobre excelência. Esse termo, sobre excelência, traduzido do grego, que na forma adjetiva significa extraordinário, ou seja, o extraordinário de Deus, essa grandeza de Deus. É por isso que eu me alegro, porque o nosso Deus, ele é um Deus extraordinário, é um Deus que faz muito mais daquilo que nós pensamos ou até imaginamos. Deus, ele é muito mais. O conhecimento de Deus, ele não é alcançado pela nossa mente nem pela nossa percepção. É por isso que o evangelista João, escrevendo o evangelho de João, ele vai dizer que em 3,16 que o amor de Deus é tão grande, ele não consegue definir, porque Deus é extraordinário. Nós não conseguimos definir a sua grandeza, nós não conseguimos definir a forma divina de Deus. Por isso, veja, esse termo sobre excelência significa extraordinário. Essa é a definição desse termo. E olha só o que a revista também aborda. Já a expressão
grandeza é um objetivo. Esse objetivo é de enaltecer a magnitude do poder de Deus que sobrepuja. Ou seja, quando ele dá esse adjetivo da grandeza, ele quer engrandecer mais ainda essa manifestação, esse conhecimento, essa grandeza do nosso Deus extraordinário. Então, essa lição ela abordou isso com uma perfeição. Então, é muito importante nós sabermos que o nosso Deus, irmão, ele é infinitivamente muito mais daquilo que nós pensamos e imaginamos. E eu quero aqui compartilhar com você essa lição e te dizer uma coisa. É muito importante você fazer presente na sala de aula e é muito importante você estar acompanhando esses vídeos, porque eu tenho certeza que vai clarear mais o seu conhecimento e a sua mente. Amém? Quero aqui também abordar o termo que está na lição sobre o poder. O termo que aqui traduzido por poder indica feitos miraculosos que requerem a força fora de medida. Logo, repetição desse termo indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar transformação e a salvação do homem. Este poder, irmão, que aqui ele está falando, essa força sem medida, ele fala do impacto direto de Deus na nossa salvação. Esse poder que quebra os grilhões, esse poder que tira as trevas do nosso coração, esse poder que pega o velho homem e vai transformar em uma nova criatura, esse poder que é inexplicável, esse poder que é magnífico e grande. É por isso que o nosso Deus, ele é onipotente, ele tem todo o poder, ele tem todo o poder na sua mão. E aqui esta lição, ele deixa bem claro que esse poder, ele é capaz de realizar dentro de nós as nossas transformações para a salvação do homem. Então é o poder de Deus que opera em nós para fazer de nós homens segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. É por isso que em Lucas nós vamos ver ele dizendo que o que é impossível ao homem é possível para Deus. Agora eu quero ler aqui o segundo subtópico, a força do poder divino. Eu quero aqui primeiro abordar o que a lição aqui vai falar, dessa força do poder divino. Primeiro, a palavra operação, que é traduzida e também significa eficaz, sinaliza a ideia de poder em atividade. Então o poder de Deus, ele é constante, ele gera dentro de nós todos os dias uma ação para a nossa transformação, uma ação para a nossa libertação, uma ação para nós conhecermos e buscarmos mais, cada dia mais, se envolver num relacionamento através do Espírito Santo, com a sua palavra para com ele. E segundo, força. A força é a intensidade, do poder de Deus. E aí eu quero aqui também ler o que a lição nos deixa aqui. A intensidade é finalmente que indica o poder inerente de Deus, ou seja, todo o poder e toda a força é dada ao nosso Senhor. E tudo isso repetindo para o trabalho da vocação daqueles que foram chamados através de Cristo Jesus. Então nossa salvação vem do poder de Deus. A nossa salvação vem do poder de Deus. É por isso que eu digo, nós não somos salvos pela obra, mas somos salvos pela graça e pelo poder de Deus. Agora, aquele que é salvo, é necessário que ele manifeste a sua fé em obras. Vamos agora para o terceiro subtópico da lição. Cristo, o nosso exemplo de exaltação. Primeiro subtópico. Cristo, a primícia dos que dormem. Olha o que a revista nos ensina. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo e ressuscitou dos mortos. Ou seja, a obra de ressurreição de Cristo foi uma obra do poder de Deus. Deus
manifestou o seu poder na ressurreição do seu Filho. É por isso que Paulo ele aponta aqui como Cristo a primícia dos que dormem, daquele que foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. E nós também participaremos dessa ressurreição em Cristo Jesus. No dia, o Senhor levantará todos aqueles que dormem, aqueles que descansam na sua fé. Então, por isso que Paulo aqui enfatiza que Cristo é a primícia da ressurreição, pelo poder de Deus. No Novo Testamento, descreve que a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. Então, o Novo Testamento nos aponta que a ressurreição de Cristo foi obra do poder de Deus Pai. Então, logo nesse primeiro subtópico, eu quero deixar isso para você. A ressurreição de Cristo foi uma obra de Deus Pai. Continuando ainda no primeiro subtópico, eu quero também ler essa parte aqui muito interessante da lição. Assim sendo a ressurreição de Jesus, assim sendo a ressurreição de Jesus é a garantia que seremos ressuscitados. Olha só a grandeza aqui. Se por meio do poder de Deus, Cristo ele foi ressuscitado, a ressurreição de Cristo é a nossa garantia que também seremos ressuscitados com Ele. Então é muito importante a gente finalizar esse primeiro subtópico dando ênfase o poder de Deus na ressurreição, o poder divino, a graça de Deus nos concedida através de Cristo Jesus. E o segundo subtópico fala assim: Cristo é levado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo a sua direita no céu. Mais uma vez aqui, a gente vê uma ação divina de Deus, a ação do seu poder na vida de Cristo. Ou seja, veja bem que o texto diz que Cristo foi elevado ao céu, foi elevado à direita de Deus Pai. Então, mais uma vez, a ação de Deus na vida de Cristo. E isso é maravilhoso. Quando a gente toma conhecimento desse texto, né? Não é Cristo que foi, Cristo foi levado. Mais uma vez, aponta o divino poder de Deus, a ação de Deus na vida de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E também eu quero deixar esse contexto aqui muito importante do segundo subtópico, que diz assim: assim tanto a ressurreição como a exceção de Cristo são obra do poder do Pai. Ou seja, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obra do poder do Pai, como está escrito em Filipenses capítulo 2, no verso 5, que eu quero ler junto com você. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação sem igual a Deus, mas se fez do mesmo de nenhuma reputação, mas se faz a si mesmo sem nenhuma reputação, tomando a forma de servo e fazendo semelhante ao homem, e achando na forma do homem, se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todos os nomes. Olha só o que é você estar debaixo da vontade de Deus. Veja o que é você obedecer os planos de Deus. Cristo, ele se humilhou a cumprir a vontade de Deus e ele foi levado à direita do Pai. Ele recebeu a recompensa da obediência. É assim para as vidas dos salvos. Quando nós abrimos mão do nosso eu, quando nós nos humilhamos, quando nós nos submetemos à vontade de Deus, Deus também derrama
na nossa vida graça divina e nos leva aos lugares mais altos para que o nome de Cristo Jesus seja glorificado. Então é muito importante mostrar essa ação divina de Deus, o nosso Pai. E o terceiro subtópico que nós vamos estudar, ele tem como temas: Cristo é exaltado sobremaneira. Ou seja, aqui já é o resultado do triunfo que traz duplo benefício para a igreja. Ou seja, o resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Olha o que é que a lição nos aponta. Quando Cristo é exaltado através do poder de Deus, Ele nos trouxe benefício, o seu triunfo nos trouxe benefício. E a lição aqui, nós vamos abordar dois benefícios a qual o triunfo de Cristo nos trouxe. Primeiro, que Deus fez Cristo a cabeça da igreja. Olha só, Cristo, ele foi colocado sobre a igreja. Cristo é a nossa pedra de edificação. Cristo é a rocha onde toda a igreja está firmada. Ele é a cabeça de todo o corpo, assim como Paulo também fala em Coríntios. Cristo é a cabeça da igreja e nós somos membros desse corpo. Nós também recebemos o benefício do triunfo de Deus. Segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder prevalece contra a igreja do Senhor, ou seja, que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor, como está escrito em Mateus 16, 18. O segundo benefício do triunfo de Cristo na nossa vida foi nós sermos a expressão, a igreja dele ser a expressão dele aqui na terra. Então o que eu quero deixar aqui é que nós devemos ser a expressão de Cristo aqui na terra, no falar, no andar, no agir. E a coisa mais linda, também sermos submissos à vontade de Deus. Assim como Cristo foi submisso até a morte, nós também devemos ser submissos a Deus, submisso à vontade de Deus. É importante que nós entendamos que o triunfo de Cristo, ele nos trouxe duplos benefícios. Primeiro, de termos Ele como nosso cabeça, de ter Ele como Senhor, de ter Ele como Pai, de ter Ele como amigo, de ter Ele como agente na nossa vida para uma vida plena em comunhão. E segundo, de sabermos que nenhum poder pode prevalecer sobre as vidas dos salvos, sobre as vidas da igreja. É muito importante, eu quero finalizar esta lição dizendo que Cristo é o nosso maior exemplo. Cristo é a nossa maior lição. Cristo, ele é a nossa referência. Não tem outro exemplo para a igreja maior que o exemplo de Cristo. Em tudo, Cristo é a referência. Cristo é onde eu e você temos que estar olhando, aprendendo e executando e fazendo da forma que Ele nos ensinou. Por isso que em João Maria vai dizer, fazei tudo como Ele tem mandado. É dessa forma que a igreja tem que viver aqui na terra, sendo a expressão de Cristo Jesus. Quero agradecer a Deus por mais um vídeo de olho na classe da EBD. Aqui mais uma vez agradecendo a presença do diácono Antos, que está aqui me ajudando, me dando todo o suporte. Agradecer a Deus por toda a estrutura, por esta igreja que Ele tem nos concedido. Quero agradecer a Deus pela vida do diácono Fábio, que tem se dedicado, tem sido uma referência dentro da escola, trazendo e nos mostrando como Deus tem se revelado através da sua palavra na sua vida. E que Deus te abençoe. Ame a EBD, ame esta escola, porque ela vai te fazer alcançar conhecimentos de Deus, ela vai fazer você alcançar uma expressão maior no seu ministério. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.